o mecanismo fisiopatológico do esteroide anabolizante agredindo o tecido ou o músculo cardíaco. Como é que a gente entende? Porque a gente vai atrás de uma literatura, né, uma evidência que dê um Você suporte. vai falar do que eu te... Não, Ô, Bruna, cara, cadê a Bruna? não, o Ale tá dando risada aqui, tá me puxando, porque é o seguinte. Há muito tempo atrás, Abre parênteses aí, vai, vou eu falar. numa aula, eu trouxe lá um estudo e tal, entre usuários e não usuários de esteroide, fazer uma comparação Não, com deu eco. gelinho. Eles, olha aqui, os caras tomando teve alteração na espessura da parede do miocárdio, do ventrículo esquerdo, mas não houve repercussão clínica. Eu vomitava Cheio isso. de viés, eu falei. Mas eu trazia. Mas tem aqui que Mas considerar vamos que deixar o parênteses o aqui. N é pequeno, o tempo de uso foi pequeno, mas eu dizia, de fato. E depois de ouvir vocês e tal, eu falei, caralho, eu preciso corrigir a minha fala e trazer outras informações importantes. Mas a gente. Mas só um parênteses, não é que você estava falando besteira, não. É que a literatura corrobora com isso É. hoje. E ela está começando a mudar. Tá? Pois é. Você não foi errado e nem displicente na sua revisão bibliográfica. Muito pelo contrário, a sua revisão bibliográfica está muito correta e hoje os anais você vai achar isso. Temos 3 ou 4 estudos só que falam uma nova realidade. Então. Tá? Pra gente não entrar muito no papo do estudo, mas assim, só para deixar o parente para o pessoal que está em casa entenda. Não é que o Massinho estivesse falando as coisas erradas, não. Ele fez a revisão bibliográfica para dar a aula dele sobre o tema e ele encontrou aquilo dali realmente comprovado. Só que tinha os viés do estudo. Inclusive, ele citava isso, tá? Na aula, para ficar claro. Mas aí foi onde eu conheci o Demetó e tal. Não, mas o legal é que. Não lembra, eu falei, veja quem que tá falando por contato aqui, porque ele chegou primeiro a mim, né? E aí eu falei assim, aí ele falou, não, eu quero fazer o que eu falei assim, o negócio é o seguinte, o convite sou eu e o Luciano, cara, eu sou casado com ele, então não dá. Não, como assim? Eu fui explicar pra ele. Aí quando eu conheci a primeira vez ali, fui citar, inclusive uma aula, eu e o Luciano, a gente conversou sobre isso, a gente debateu isso. Imagina o que não saiu dessa conversa. Mas tudo bem, o importante é que eu tenho humildade profissional o suficiente para reconhecer que me faltava dados. Mas em minha defesa, o William Osler falou que a medicina é a ciência da incerteza. Então, eu uso essa frase para me defender. Voltando à questão da literatura, de fato. Tem uma frase legal para falar. A verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Perfeito. Isso é ciência, né? Isso é ciência. E a gente vai atrás na literatura e, é difícil achar alguma coisa. Então, é legal a gente explicar por que, afinal de contas, o que acontece no coração, lá nas células mesmo, nas fibras e tal, com o uso do esteroide anabolizante. Vocês podem dar uma explicação para que as pessoas em casa entendam também o que é que acontece? Na verdade, o uso abusivo de anabolizantes, esteroides e seus análogos, aí no caso, da TESS e seus análogos, né, ele é um tipo de medicamento que vai estimular você a níveis de receptores androgênicos no músculo cardíaco, que realmente tem muito no coração e também tem nos vasos, né, nos vasos arteriais, vasos aí, né. E assim, eu chamo como uma ação primária, praticamente, é a lesão direta no músculo cardíaco. Então, você tem algumas formas de agredir o músculo cardíaco com uso abusivo. Uma delas é você, através da célula cardíaca, né? Você, inicialmente, quando você começa a usar o anabolizante, tudo fica uma maravilha, né? Você tem aumento de força, você tem aumento de frequência cardíaca, o coração contrai com muito mais intensidade, aí vem a questão de melhora de shape, melhora de libido, é a droga dos deuses. Os primeiros momentos ali, né? A lua de mel, né, irmão? Digamos A famosa aí, lua os de mel. primeiros 3, 6 meses aí, mais ou menos, tudo fica uma maravilha. A partir desse ponto, você começa a criar substratos ali para alterações genômicas, que nós chamamos, tá? E traz alterações estruturais no músculo cardíaco, tá? E uma delas é a formação de colágeno entre as fibras, que vai dificultar essa fibra fazer um melhor relaxamento do músculo cardíaco. E formação de fibrose, gorduras entre as fibras e tudo, e você cria como se fosse uma resistência dessa fibra trabalhar e relaxar bem. Se você tem dificuldade de relaxar o coração, nós chamamos disso aí de uma disfunção diastólica, né, de relaxamento. E com a progressão, você vai afetar também
alterações aí no músculo cardíaco que vai fazer uma disfunção sistólica, tá? Que é a dificuldade de fazer a contração. A outra forma que você tem de ação direta é justamente você atuar no nível dos miócitos, das células musculares mesmo, cardíacas, que nós chamamos de miócitos, né? Você tem uma infusão muito grande de cálcio dentro da célula, né? E essa célula no começo trabalha bem pra caramba. Pô, mais cálcio dentro da célula, maior Contrai com contratividade, mais- contrai com mais vigor, mais intensidade, etc. Só que chega um Estimula a ponto, bomba, né? só que chega um ponto que entra tanto cálcio ali que você não consegue expelir, então você começa a intoxicar essa célula. E essa célula inicialmente fica atordoada e posteriormente, com o passar do avanço do uso abusivo, você vai criar que essa célula aí vai acabar indo à morte, né? Faz a apoptose ali e acaba morrendo. Então você começa a perder células cardíacas. E se você perde célula cardíaca, você perde função. Aí começa a fazer a disfunção, que é muito bem visto isso aí no exame de strain, junto com o trabalho miocárdico. A gente consegue ver isso bem, que é o exame que a gente acaba fazendo para identificar a cardiotoxicidade induzida por anabolizante. As outras ações, eu chamo de ações secundárias, que quando você quando você faz uso abusivo do anabolizante, você tem outras ações no organismo. Tá? Entre essas ações, nós temos uma hipertrofia, não só dos músculos esqueléticos e do músculo cardíaco, né, com essa hipertrofia toda irregular, que dá essa disfunção diastólica, você também tem uma hipertrofia do músculo liso dos vasos arteriais. Você reduz o volume do vaso. Pô, mas esse vaso, quando o seu coração, você está fazendo uma atividade física, ele vai ter que irrigar aquele músculo de qualquer forma. Só que a resistência é mais aumentada. O que o teu coração tem que fazer? Ficar mais fortinho. Faz a hipertrofia. E essa hipertrofia é gerada por conta dessa resistência e você cria um efeito secundário no coração, que eu chamo de efeito secundário, né? E cria uma hipertrofia. E essa hipertrofia é uma hipertrofia de forma irregular, porque você tem toda a somatória ali de colágeno, de fibras, de gordura, etc., que faz esse músculo crescer de forma toda irregular. E aí acaba fazendo com que você tenha também uma piora aí, como se fosse um ciclo vicioso, uma piora dessa hipertrofia. E cada vez mais vai indo, vai piorando. Aí você desenvolve disfunção sistólica, disfunção diastólica. Quando você está nesse ponto, já é insuficiência cardíaca. Pela atual classificação das diretrizes, a gente tem o estágio A, estágio B, estágio C, estágio D. E até pouco tempo atrás, na classificação da insuficiência cardíaca, você tinha o estágio A, que é possibilidade de você desenvolver insuficiência cardíaca. Estágio B, fatores de risco para ter insuficiência cardíaca. Hoje mudou. Hoje você, estágio B, você já tem alterações em exames que estão mostrando que você tem alteração estrutural para ter insuficiência cardíaca. E às vezes você faz um exame de eco convencional, não vê alteração, mas você faz um exame mais avançado, com análise de strain, já tem alteração. Isso já é insuficiência cardíaca estabelecida no paciente. E se ele está já com sintomas, estágio C de insuficiência cardíaca.